A névoa daquela manhã parecia mais densa que o normal. Descia das montanhas e se espalhava pelos vales como um manto frio, cobrindo o pequeno vilarejo de Serra Negra. Ninguém saía de casa antes do sol nascer por completo. Não desde o dia em que o velho casarão, no alto do morro, acendeu luzes novamente. Durante anos a casa permaneceu abandonada. Diziam que o último morador, um fazendeiro chamado Augusto Figueira, enlouquecera depois da morte da esposa. Contavam que ele ouvia vozes nos corredores, chamando seu nome noite adentro. Até que um dia, sem deixar bilhete nem despedida, sumiu. E o casarão se calou com ele. Mas agora, em pleno 1930, alguém havia voltado. Foi o menino Bento quem viu primeiro. Dizia que uma mulher, vestida de preto e com um lenço cobrindo o rosto, subira o caminho de pedras levando uma mala e um candeeiro aceso, mesmo sendo dia. A moça do casarão voltou, ele gritou pela vila, mas ninguém acreditou. À tardinha, porém, as luzes começaram a piscar lá no alto, e o som do velho piano ecoou pelo vale, um som trêmulo, como se alguém tocasse com as mãos frias e trêmulas. O povo, supersticioso, tratou de se benzer. O padre da capela mandou fechar as portas mais cedo. E os mais velhos diziam que o casarão só se acende quando algo ruim está para acontecer. Naquela mesma noite, uma tempestade desabou. O vento arrancava telhas, as árvores gemiam. Bento, curioso, jurou ter visto uma sombra caminhando pela estrada com uma lamparina. Era ela, dizia ele, e alguém a seguia. 2 dias depois, o gado da fazenda vizinha apareceu morto. Todos os animais, um por um, caídos ao redor do bebedouro. Nenhuma marca, nenhum sinal de luta. Só o silêncio. E o piano, tocando de novo. Dizem que o som vinha acompanhado de um sussurro. Quem morava perto afirmava ouvir claramente uma voz repetindo o mesmo nome. Augusto! Alguns diziam que era a esposa que voltara, inconsolável, à procura do marido. Outros juravam que era o próprio Augusto, chamando quem ousasse ocupar seu lar. O que ninguém sabia é que naquela semana, uma nova família se preparava para se mudar para o casarão, fugindo da cidade grande, buscando sossego, acreditando que histórias antigas não passam de lenda. Mas em Serra Negra, nada fica enterrado por muito tempo. E o casarão, que dormia há anos, parecia apenas esperar por eles. O casarão podia ser visto de longe, recortado contra o céu nublado. Suas janelas altas pareciam olhos cansados, e o telhado, coberto de musgo, deixava escorrer filetes de água pelas goteiras, mesmo quando não chovia. Era o tipo de lugar que o tempo esqueceu, e que o silêncio se acostumou a habitar. João Mendes e sua esposa, Elisa, chegaram numa tarde fria de agosto. Ele, um homem de fala mansa e olhar cansado. Ela, uma mulher jovem, de semblante doce, mas com algo inquieto nos olhos. Viam-se pelas roupas simples e a carroça velha, que não eram de gente rica, mas de quem buscava recomeço. Tinham deixado São Paulo capital após perder tudo num incêndio. Casa, loja, documentos, lembranças. Um conhecido distante oferecera o casarão abandonado como abrigo temporário. E eles aceitaram, sem imaginar o peso da história que ali dormia. O caminho até lá era estreito, ladeado por eucaliptos altos que sussurravam com o vento. Elisa apertava o casaco contra o peito, observando as nuvens pesadas cobrirem o céu. Está ouvindo? Perguntou ela. João fez que não. Parece que alguém está cantando, murmurou, virando-se para o mato fechado. Mas ali não havia ninguém. Só o estalar das rodas na lama e o som distante de um corvo. Quando chegaram ao portão enferrujado, o sol já se punha. João teve que forçar a madeira, e o rangido ecoou morro acima, como se o casarão despertasse. Elisa desceu da carroça e olhou em volta. A varanda de tábuas soltas, o poço coberto por folhas secas, as janelas quebradas. Não parece tão ruim, disse, tentando acreditar nas próprias palavras. Dentro o ar era pesado. O chão coberto por pó e folhas, os móveis cobertos por lençóis puídos. No corredor principal, um retrato emoldurado exibia um homem sério de terno escuro e olhar profundo. Deve ser o antigo dono, disse João.
Elisa se aproximou e tocou o vidro. Estava frio, quase gelado. Naquela noite, enquanto tentavam dormir, o vento soprava forte lá fora. A casa estalava como se respirasse. E entre os sussurros da madeira, Elisa jurou ouvir o som de teclas distantes, um piano, tocando uma melodia lenta, quase um lamento. E no final da melodia, uma voz baixa, quase um sussurro. Bem-vindos de volta. O sol nasceu tímido em Serra Negra. A névoa se dissipava devagar, deixando à mostra as colinas verdes e o casarão, que agora parecia respirar outro ar, como se tivesse acordado depois de um longo sono. João levantou cedo, foi até o curral velho e começou a observar o terreno. Elisa, da janela, o via com um misto de esperança e apreensão. Ela queria acreditar que aquele lugar seria o recomeço deles. Depois do incêndio, a vida parecia ter parado, e o silêncio do interior parecia prometer paz. Mas o casarão tinha algo que inquietava o coração dela. Durante o café, João falou animado sobre plantar milho, consertar o telhado, abrir o poço. Elisa sorriu, tentando acompanhar o entusiasmo, mas seus olhos voltavam sempre para o retrato do antigo dono na parede. João, você reparou nos olhos dele? Perguntou ela. É só pintura, Elisa. O homem devia ser importante por aqui. Ela baixou o olhar, mas algo dentro dela dizia que aquele rosto não era apenas uma lembrança. Era um aviso. Mais tarde, enquanto limpava o quarto principal, Elisa abriu o guarda-roupa antigo. Entre roupas carcomidas e cheias de mofo, encontrou uma caixa de madeira, pequena, trancada com um cadeado. Tentou forçar, mas o metal resistiu. Guardou-a debaixo da cama, decidindo mostrar ao marido depois. Do lado de fora, o vento começou a mudar. O cheiro de terra molhada tomou o ar. João olhou para o céu. Nuvens escuras se formavam rápido demais, e os galhos dos eucaliptos balançavam com força. Quando a primeira trovoada estourou, Elisa correu para fechar as janelas. Foi então que ouviu um som suave vindo do andar de baixo. Uma tecla, depois outra e mais outra. O piano. Ela parou no meio do corredor, o coração disparado. João? Gritou. Nenhuma resposta. Desceu devagar. Cada degrau rangia sob seus pés. O som continuava, agora mais claro. Uma melodia triste, como uma prece antiga. A sala estava vazia. O piano coberto por lençol, as janelas fechadas. Elisa se aproximou. O som cessou de repente. Tirou o lençol e viu as teclas, brancas, intactas. Mas o que fez seu sangue gelar foi o detalhe. As teclas ainda se moviam sozinhas, subindo e descendo lentamente, como se uma mão invisível terminasse de tocar. Ela recuou, tropeçando no tapete. O vento soprou pela chaminé e as portas bateram ao mesmo tempo. O retrato na parede caiu, estilhaçando o vidro. João entrou correndo, assustado. Elisa, o que aconteceu? Ela apenas apontou para o piano, mas agora estava em silêncio. João sorriu nervoso, tentando disfarçar o medo. Deve ter sido o vento. Elisa olhou de novo e viu algo que o marido não percebeu. No tampo do piano, coberto pela poeira, havia marcas de dedos, como se alguém tivesse acabado de tocar. O dia terminou com o casarão mergulhado em silêncio. Do lado de fora, o vento continuava soprando pelas colinas, trazendo consigo o som distante de uma melodia, a mesma que, naquela noite, ecoaria de novo, quando todos já dormissem. A tempestade passou, mas o ar amanheceu parado, pesado. O casarão parecia diferente naquela manhã, mais úmido, mais frio, como se a casa tivesse sugado o calor da noite. Elisa despertou antes de João, sentindo um leve tremor nas mãos. O som do piano ainda ecoava em sua cabeça, como se as notas continuassem presas no silêncio. Desceu para preparar o café e notou algo que a fez parar. O retrato do antigo dono não estava mais no chão. Na noite anterior, o vidro havia se estilhaçado, e João deixara o quadro encostado na parede. Agora ele estava pendurado novamente, no mesmo lugar, como se nunca tivesse caído. Elisa engoliu em seco. Aproximou-se devagar, e o coração acelerou ao perceber que havia algo novo no retrato. Uma pequena rachadura atravessava o rosto do homem,
cortando exatamente o lado esquerdo de sua face, bem sobre o olho. João, chamou ela com a voz trêmula. Ele apareceu sonolento, ainda com o chapéu nas mãos. O que foi agora? O retrato. Alguém o colocou de volta. João observou, coçou o queixo e disse apenas: deve ter caído de novo com o vento e eu mesmo coloquei, nem lembro. Mas Elisa sabia. Aquilo não era esquecimento. Durante o dia, João se ocupou com reparos no telhado, enquanto Elisa voltou ao quarto onde guardara a caixa de madeira trancada. O objeto parecia chamá-la. Pegou-o nas mãos. Era leve, mas emanava um frio estranho, como se tivesse sido deixado à sombra há anos. Ao tocar o cadeado, ouviu um som suave, metálico. Clique. A tranca se abriu sozinha. Lá dentro, envoltos em um tecido amarelado, estavam alguns papéis antigos, uma fotografia e um pequeno medalhão de prata. Na foto, um casal sorria em frente ao casarão, ainda novo e imponente. O homem era o mesmo do retrato da parede. A mulher, jovem e bela, usava um vestido branco simples e segurava um bebê nos braços. Atrás da foto, algo escrito à mão, para que ele nunca esqueça o que fez. Elisa sentiu o estômago revirar. O medalhão caiu de suas mãos e o fecho se abriu sozinho, revelando dentro um fio de cabelo loiro e uma pequena mancha seca avermelhada. Um trovão distante ecoou, embora o céu estivesse limpo. Nesse instante, a porta do quarto se fechou sozinha. Elisa tentou girar a maçaneta, travada. Do outro lado, passos lentos se aproximavam. Um som arrastado, pesado, como botas antigas sobre o assoalho. Ela olhou para o retrato e jura que viu o rosto do homem mover-se levemente. O canto da boca curvar-se num esboço de sorriso. O som parou diante da porta. Silêncio absoluto. Depois 3 batidas secas. Toc, toc, toc. A maçaneta girou lentamente. Elisa gritou por João, mas quando ele arrombou a porta, o quarto estava vazio, a caixa no chão e a janela aberta. Apenas o medalhão continuava sobre a cama, girando sozinho, como se alguém invisível acabasse de soltá-lo. A noite caiu fria sobre Serra Negra. O vento uivava entre as árvores, e a lua, escondida pelas nuvens, mal deixava ver o caminho até o casarão. João dormia pesado, exausto do dia de concertos, mas Elisa permanecia acordada, sentada à beira da cama. O medalhão que ela havia guardado no criado mudo agora estava sobre a mesa, aberto. O fio de cabelo loiro parecia brilhar sob a luz do lampião. Elisa o fechou com raiva e o colocou de volta, trancando a gaveta. Mas assim que se deitou, ouviu novamente o som. Clique! O medalhão se abrindo sozinho. Ela se levantou de um salto. O quarto estava mergulhado em penumbra, o lampião balançando levemente, projetando sombras nas paredes. E então ouviu um sussurro vindo do espelho antigo, ao lado do guarda-roupa. Elisa. O som era baixo, mas claro. Uma voz feminina, doce e triste. Ela se aproximou, os pés descalços rangendo sobre o assoalho. Quem está aí? Perguntou, a voz embargada. No reflexo, por um breve segundo, viu algo atrás de si, uma mulher de branco, de cabelos soltos e olhar perdido. Elisa se virou depressa. Ninguém. Mas quando olhou de novo para o espelho, o reflexo não a acompanhava. A mulher no vidro estava parada, olhando para ela. E quando abriu a boca, a voz veio clara, sussurrada, como o vento que passa por frestas antigas. Ele mentiu, o espelho trincou. Um estalo seco cortou o ar, e uma linha fina se espalhou pelo vidro, atravessando o rosto da mulher. Elisa recuou, tropeçando na cadeira. João acordou com o barulho e entrou no quarto correndo. O que aconteceu? Elisa, pálida, apontou para o espelho. Mas a superfície agora estava intacta, sem trincas, sem reflexos estranhos. João suspirou, tentando disfarçar o nervosismo. Elisa, você precisa descansar. É só cansaço. Ela assentiu, mas sabia o que tinha visto. Sabia o que tinha ouvido. Antes de apagar o lampião, olhou mais uma vez para o espelho. E ali, no canto inferior, percebeu algo novo. Uma marca de mão, pequena, feminina, deixada no vidro por dentro. Naquela noite, o piano voltou a tocar. Mas agora, a melodia vinha acompanhada por uma segunda voz. Uma voz de mulher, cantando uma canção antiga sobre amor e vingança.
Na manhã seguinte, o sol mal atravessava as cortinas. O ar dentro do casarão parecia mais denso e um cheiro de madeira úmida tomava o corredor. Elisa acordou exausta, com os olhos ardendo e a sensação de não ter dormido um segundo sequer. João saiu cedo para buscar mantimentos na vila. Ela aproveitou o silêncio para tentar entender o que estava acontecendo. Caminhou pelo corredor com o lampião aceso. Mesmo sendo dia, o interior da casa parecia escurecido por uma sombra que o sol não conseguia atravessar. Foi quando ouviu o estalo, um som oco, vindo de dentro da parede, atrás do espelho do quarto. Movida por um impulso, empurrou o móvel pesado e viu uma rachadura no reboco, onde parte da madeira parecia mais solta. Usando uma faca enferrujada, começou a remover a tábua com cuidado. O pó subia como fumaça e então ela encontrou um espaço oco, escondido entre as vigas e dentro dele um caderno de capa marrom amarrado com fita antiga. Elisa limpou a poeira e abriu a primeira página. A letra era delicada, feminina, e no alto estava escrito: Diário de Helena Figueira, ano de 1921. As páginas estavam amareladas, mas legíveis. Leu devagar, o coração acelerando a cada linha. Hoje Augusto me olhou com olhos que não reconheci. Falava sozinho. Dizia ouvir a voz de alguém no quarto de hóspedes. Eu quis acreditar que era o cansaço das colheitas. Mas esta casa está diferente. À noite o piano toca sozinho e ele jura que é o som da alma de nosso filho. Elisa sentiu um arrepio subir pela nuca. Virou a página. Desde que a criança adoeceu, ele não é mais o mesmo. Enterrou o menino no quintal e trancou o quarto. Eu pedi a Deus que o ajudasse, mas Augusto começou a chamar outro nome. Uma mulher. Jurava que ela vinha ao casarão nas noites de tempestade. E ontem encontrei um lenço no piano, que não é meu. O vento soprou pela janela, virando as páginas com violência. Elisa prendeu o caderno, as mãos tremendo. Hoje entendi que o mal não veio de fora. Ele está nesta casa. O piano é sua voz. E o retrato? O retrato o mantém preso aqui. Se alguém um dia o tirar do lugar, ele voltará. Que Deus perdoe quem o libertar. O lampião piscou. Um som baixo ecoou do corredor. O som do piano, lento e insistente. Elisa levantou os olhos e viu pela fresta da porta uma sombra feminina atravessando o corredor, indo em direção à sala onde o piano dormia. Ela deixou o diário cair. A voz voltou a chamar. Elisa, devolva o que é meu. E então, o retrato na parede começou a se mover sozinho, rangendo contra o prego, virando-se lentamente até cair, revelando atrás dele uma abertura escura, um buraco profundo na parede de pedra. De dentro, o som vinha mais forte, o lamento do piano, e um choro infantil, abafado, distante, vindo do coração da casa. A noite caiu pesada sobre Serra Negra. As nuvens cobriam a lua, e o vento trazia um murmúrio constante, como se o casarão respirasse, vivo, inquieto, ciente de que alguém estava prestes a descobrir o que nunca deveria. Elisa sentou-se diante do buraco na parede, o lampião tremendo em sua mão. O ar que saía dali era frio, úmido e cheirava a terra antiga. Podia ouvir um som, suave e distante como batimentos. Tam, tam, tam. Pareciam vir das entranhas da casa. Pegou o diário de Helena Figueira novamente e leu as últimas linhas, escritas com pressa e manchas de tinta. Ele a trancou no porão. Disse que ela era a causa de toda a desgraça. Eu o ouvi tocar o piano enquanto ela gritava. Quando o silêncio veio, jurei que o ódio dele nunca deixaria este lugar. Elisa olhou para o retrato caído. O olhar do homem parecia diferente agora, duro, acusador. Ela sabia que o que procurava estava no porão. E o casarão sabia também. Desceu as escadas com o lampião, cada degrau estalando como um sussurro de aviso. O ar tornava-se mais gelado a cada passo. O cheiro de mofo e ferro enferrujado enchia os pulmões. A porta do porão estava trancada com uma corrente. Ela buscou uma chave antiga no armário e, ao colocá-la na fechadura, o cadeado se abriu sozinho. O estalo ecoou pelo casarão inteiro. Lá dentro, o escuro era absoluto. As chamas do lampião mal iluminavam as paredes de pedra,
cobertas por marcas antigas, riscadas à unha. Em um canto, coberto por panos, estava o piano, o mesmo da sala, ou talvez outro, idêntico. Elisa se aproximou. Uma nota soou sozinha, mesmo sem toque. E então a voz. Ele não me deixou partir. A mulher apareceu diante dela, Helena Figueira, pálida, vestida de branco, o rosto marcado por lágrimas secas. Os olhos dela refletiam tristeza, não ódio. Ele matou a criança e depois a mim. Trancou nossos corpos aqui. Mas ele nunca foi embora. Elisa recuou, apavorada. A sombra de um homem começou a se formar atrás da aparição. Alta, rígida, segurando uma bengala. Augusto Figueira. Você me tirou do retrato. A voz grave ecoou, fria, furiosa. Esta casa é minha. O lampião explodiu. A escuridão engoliu tudo. Elisa correu, tropeçando nos degraus, enquanto o som do piano enchia o casarão. As janelas batiam, as portas se fechavam, e o ar vibrava com o lamento das vozes presas. Quando alcançou a sala, olhou para trás e viu Helena parada no topo da escada. Queime o retrato, sussurrou. E nos liberte. Elisa correu até a lareira, pegou o quadro caído e atirou-o ao fogo. O retrato pegou rápido, as chamas devorando o rosto do homem. O casarão inteiro pareceu estremecer. O som do piano cessou. Do lado de fora, a chuva começou a cair. Elisa caiu de joelhos, chorando. Por um instante, silêncio total. Então, uma brisa suave percorreu o salão, apagando o fogo da lareira. No chão, entre as cinzas, restou apenas o medalhão, agora fechado, limpo e frio como o ferro da cruz. Na manhã seguinte, quando João retornou da vila, encontrou Elisa sentada na varanda, com o olhar perdido nas montanhas. O casarão estava quieto, mais do que nunca. Ela o olhou e disse com voz baixa, agora ele dorme. E ela também. Atrás dela, o som do vento passou pelos corredores vazios, levando consigo uma última nota do piano, suave, melancólica, como um adeus.